Bom dia, daqui uns minutinhos daremos início a mais um webinar show. Por favor, dá um ok para saber se o áudio está perfeitinho e se a imagem está ok também, tá bom? Já já começamos. Obrigado, um abraço. Bom dia e sejam bem-vindos a mais um webinar show. Hoje vamos falar do Wireless Workbench, versão 6. Lembrando que esse webinário ele é dividido em duas partes. Hoje vamos falar da primeira parte, ok? Meu nome é Fernando Fortes, sou especialista em desenvolvimento de mercado aqui no Brasil. Meu e-mail está na tela, por favor tomem nota. Caso tenham alguma dúvida ou alguma pergunta que eu não consiga responder aqui no webinar, fiquem à vontade para mandar um e-mail, ok? Então vamos lá. O que é o Wireless Workbench, né? Costumamos chamá-lo de WWB para facilitar um pouco. Hoje o Wireless Workbench está na versão 6. Ele é um software totalmente gratuito da Shure, você não precisa pagar nada. Ele funciona tanto para computadores baseados em Mac quanto em Windows. Ele é muito intuitivo, ele possui muitas ferramentas básicas e avançadas, o que vamos cobrir nesses 2 dias, vamos dizer assim, de treinamento. E com esse software é possível você fazer desde coordenação de frequências até operar realmente os equipamentos e também fazer a monitoração. Os dois últimos itens, né, a operação e a monitoração de equipamentos, é claro que se restringe apenas aos equipamentos fabricados pela Shure e aos equipamentos que são compatíveis com o Wireless Workbench, ok? O módulo ou as funções de coordenação de frequência podem ser aplicadas a qualquer equipamento de qualquer marca e qualquer modelo, como a gente vai falar, ok? Como a gente faz o download do Wireless Workbench? O Wireless Workbench você pode fazer download do próprio site. Se você der um Google, se você fizer uma procura rápida nos sites, você no Google ou qualquer outra ferramenta de procura, você vai achar facilmente o link, porém tem um link aí para download dentro do site da Shure Brasil. Ok? É importante lembrar que você precisa ter sempre a última versão do Wireless Workbench instalada, para que ela seja totalmente compatível com os dispositivos. E como que é feita essa comunicação do software, ou seja, do seu computador com os dispositivos?
A comunicação é feita via rede, né? E uma das formas mais básicas de conexão via rede é através de um cabo Ethernet. Então, para isso, meu computador precisa ter uma interface de rede com cabo, né? Para que eu possa usar um cabo de rede. E para isso eu preciso configurar a minha rede também. Não é a ideia do treinamento hoje a gente ir a fundo sobre rede, porém, é importante que o usuário conheça o básico de configuração de rede para que a sua rede possa funcionar. Um dos erros mais comuns é configuração de rede. Sempre que o dispositivo tiver alguma dificuldade de comunicação ou você não conseguir conectar algum dispositivo, o primeiro passo é verificar todas as suas configurações de rede, porque primeiro é muito fácil a gente se confundir e se as configurações não estiverem corretas, a comunicação não vai acontecer, ok? Então, a configuração de rede é muito importante e é claro que o Wireless Workbench ele não vai funcionar apenas via cabo. Ele pode funcionar também através de rede sem fio, de rede Wi-Fi. Para isso, você vai precisar de um roteador conectado no seu equipamento e configurar a sua rede adequadamente para que tudo funcione. Voltando a dizer que não é a ideia aqui a gente dar um curso de rede, você precisa buscar esse tipo de informação em outros webinars ou em outros materiais que você pode ter online, para que você consiga configurar a sua rede adequadamente. Ok? Maravilha. O escaneamento é uma das perguntas mais comuns com relação ao Wireless Workbench. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é o escaneamento. Como é que eu posso fazer o escaneamento? Tem basicamente duas formas. Eu posso importar um arquivo de escaneamento ou eu posso usar alguns dos dispositivos que estão conectados via rede para fazer o escaneamento, ok? Basicamente, todo equipamento da Shure que possui um conector de rede é possível de ser utilizado como uma fonte de um scanner, ok? Cada equipamento vai ter a sua característica, os seus limites e as suas vantagens. O AXT600 é um gerenciador de espectro, é um dispositivo da Shure feito exatamente para este fim, onde você pode fazer o scan das frequências em banda larga, basicamente todo o espectro de UHF, mais um pedaço da faixa de 900 MHz. Já as outras linhas vão sempre estar amarradas à faixa de frequência com que ela trabalha. Então, se você tem um receptor da linha UHF-R, você vai conseguir fazer o scan somente desta faixa de frequência que o UHF-R trabalha. Ok? O que a gente vai falar hoje? A gente vai usar o software, tá? A ideia aqui desse webinar é que você veja o software em funcionamento e aprenda como é que ele funciona e aprenda as funções básicas dele, né? Então, o que assuntos a gente vai abordar hoje? Né? Uma apresentação geral do que é o Wireless Workbench, ajustar as preferências básicas, como trabalhar com inventário, algumas operações básicas de inventário, vamos fazer uma visão básica da coordenação de frequências e vamos entender como ela funciona, e uma visão básica de monitoramento também. Lembrando que os assuntos abordados na parte 2 serão assuntos mais avançados. A gente vai entrar mais a fundo em determinadas configurações, ajustes e outras ferramentas que o Workbench tem. Então é importante lembrar que tente focar suas perguntas nos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Lembrando que teremos a parte 2, onde a gente vai abordar mais a fundo várias ferramentas e várias configurações do Workbench. Ok? Então vamos agora diretamente para o software. Isso aí. É importante lembrar da versão. Aqui, no caso da nossa apresentação, eu estou usando a versão 6.12.1.25, a versão mais recente. Ok? A cada versão pode mudar alguma ferramenta ou outra, mas basicamente as funções do software serão as mesmas. Tá certo? Então, maravilha. De uma forma bem geral, vamos dar uma olhada como é que o software é
organizado. O que a gente tem aqui? Basicamente, na parte superior, a gente tem 3 botões, ou seriam 3 abas, né? Que eu acesso 3 funções distintas do Wireless Workbench. O inventário, coordenação de frequência e monitoração. Vamos dar uma olhadinha primeiro no inventário. Aqui no inventário sempre vai aparecer para você os dispositivos que estão conectados online. Se você verificar aqui embaixo, no canto inferior direito, aparece também a quantidade de dispositivo que está conectado, a quantidade de dispositivos que estão conectados online, né? Mas, Fernando, aqui está aparecendo um dispositivo online, por que está aparecendo 4 para você na tela? Porque, na verdade, esse dispositivo possui 4 canais. Ele é um equipamento composto de 4 canais de microfone sem fio. Então, por isso que aqui aparece 4 dispositivos, como se fossem 4 dispositivos. Na realidade, são 4 canais. Ok, Fernando, mas como é que eu vejo minha configuração básica do Wireless Workbench? Como é que eu faço ele funcionar em rede? Onde está a configuração básica? Então é importante você ir no menu Preferências. Como qualquer outro software, é sempre o menu onde você vai encontrar todas as configurações básicas do software. E uma das abas que eu tenho aqui é a aba Network. Okay? Essa é a aba mais importante quando você precisa verificar as configurações de rede. Então, todo computador vai possuir mais do que uma interface de rede, 2, 3, 4, 5, ou como no meu caso aí estão aparecendo várias interfaces de rede, várias placas de rede, tá certo? É importante você saber qual dessas é a que está conectada nos seus dispositivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma placa minha, aqui no caso do Mac ela é chamada de EN4, 192.168.1/1. Então esse é o IP de quem? Esse é o IP da minha máquina. Então, o IP dentro de uma rede ele tem que ser único. Não pode haver 2 equipamentos com o mesmo IP. Muito comum, é um erro muito comum. A pessoa vai ligar o computador num dispositivo, ela coloca o mesmo IP nos 2 dispositivos. Não pode. Então, meu computador está 192.168.1.1, que quer dizer que qualquer outro dispositivo, para eu me comunicar, ele precisa estar dentro da mesma faixa. 192.168.1. Ponto alguma coisa diferente de 1. Então, eu posso já configurar os meus equipamentos. Vamos supor que eu tenho um rack com alguns ULXD. Eu posso já configurar o IP de cada um e deixar um IP fixo, ok? Desta forma, eu estou colocando manualmente o IP em cada um deles. Se eu tiver um roteador sem fio, muitas vezes o roteador tem aquela função DHCP. O que é a DHCP? Como se fosse o prefeito aí da cidade, é o cara que vai delegar um endereço para cada dispositivo. Então, o dispositivo que estiver ligado na rede no modo DHCP vai buscar lá no roteador e o roteador que vai falar o IP dele, inclusive para a sua própria máquina. Então, você não precisa configurar os IPs manualmente. Mas nem sempre você tem um roteador, nem sempre você tem um dispositivo que é um fornecedor de DHCP, tá certo? Então, você vai precisar muitas vezes configurar isso manualmente. Maravilha? Feito isso, eu tenho a conexão de rede e eu vou visualizar na minha tela os dispositivos que estiverem conectados, tá certo? Que configurações eu tenho aqui na minha janela inventário? Tem algumas ferramentas muito, mas muito poderosas mesmo, que são pouco usadas, inclusive. Para cada dispositivo que eu seleciono aqui, eu posso mudar algum parâmetro, como por exemplo, eu posso mudar o nome dele, posso mudar o device ID, que isso é uma coisa bem interessante, você pode colocar um ID, né, um identificador em cada equipamento seu. Inclusive, você pode colocar o número de série do seu inventário, você pode colocar qualquer número aqui que você acha interessante para identificar aquele dispositivo. Pode ser o seu LXD número 1, o LXD número 20, que isso você vai nomear o equipamento e aquele equipamento passa a ter aquele ID. Então, quando você conectar na rede, fica fácil você visualizar e saber que dispositivo que é esse. E algumas informações básicas, como banda e tudo mais. E o que você está visualizando aqui pode ser alterado. Se você clicar com o botão da direita aqui em cima, você consegue alterar
as colunas que são visíveis aí. Então, Fernando, puxa, eu não quero ver o Device ID, tá? Você desliga e não vê o Device ID. Então, você configura isso da forma que você quiser, tá certo? Posso aqui clicar nele aqui também, mudar a frequência, tá? Tudo isso é possível. Agora, tem algumas ferramentas bem interessantes se você olhar aqui na sua direita, tá certo? Cada dispositivo que você seleciona, se você reparar aqui na direita, esses menuzinhos, né, vão justamente possibilitar que você acesse as configurações daquele dispositivo que você selecionou. Isso é muito legal. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira mudar o nome desse canal, que está escrito aqui Shure 4, e vou chamar ele de Shure 5. Ok? É só mudar o nome, vai aparecer um asterisco para mim indicando que eu fiz uma alteração nele, tá certo? E eu clicando em Apply, o dispositivo vai mudar o nome, tá certo? Agora, tem algumas ferramentas bem interessantes. Se você selecionar mais que um dispositivo, qualquer um desses parâmetros aqui à sua direita poderão ser modificados para todos os dispositivos que você selecionar. Só é importante lembrar o seguinte: esses parâmetros são comuns a essa família de equipamento, porque aqui todos são LXD. Se eu selecionasse um bloco grande, onde eu tenho o LXD, o HFR, Accent, o que iria acontecer? Nem todos os parâmetros são comuns a todos os dispositivos. Então eu poderia mudar o nome, poderia mudar vários parâmetros, porém não todos. Se eu seleciono os dispositivos da mesma família, eu vou poder alterar os parâmetros daquela família toda. Então vamos supor que eu queira mudar o nome. Vamos supor que eu queira chamar esses canais de MIC. E eu quero numerar de 1 a 5, ou 1 a 4 aí, desculpa, de 1 a 4. Então eu posso colocar o nome do dispositivo como MIC, pedir para ele autonumerar a partir do número 1 e dar Apply. Então veja só que rápido e fácil. Não tem aquela história de MIC 1, MIC 2. E você feito isso uma vez, se você olhar o dispositivo está agora com esses nomes. Isso se você fizer o sincronismo com o seu transmissor, no caso aí do LXD, com um bastão ou com um body pack, esse nome vai aparecer lá no seu transmissor. Muito rápido e muito fácil. E esses parâmetros, essa forma de trabalhar, eu posso fazer com qualquer parâmetro que eu tiver aqui na minha direita, como até, por exemplo, o próprio ganho do meu dispositivo. Qual que é o ganho de saída? Qual que é o ganho de áudio dele? É 0? Se eu quero confirmar, se eu quero garantir que todos os dispositivos estão com ganho 0, é só clicar em Apply aqui. Então agora eu tenho certeza que esses 4 dispositivos estão com ganho de saída igual a 0. Muito rápido e muito útil, né? Inclusive eu posso também mudar parâmetros isoladamente. Se eu quero, por algum motivo, meu microfone 4 com um ganho maior ou um ganho menor, não há problema nenhum. Tá certo? Mesmo que eu tenha colocado todos em 0 dB, só esse último aqui ficou em menos 10. Tá certo? Outro fato muito útil, outra ferramentinha muito útil, por exemplo, são os presets infravermelho, IR Presets. Isso aqui é uma ferramenta muito útil e muitas vezes esquecida. Vamos supor que eu vou usar 4 handhelds conectados a esses meus receptores LXD, tá certo? Então, antes de eu sincronizar, antes de eu pegar cada bastão e sincronizar com cada canal, eu posso garantir que é 0 dB no caso de um body pack, que eu não quero nada travado, que a potência de RF eu quero normal, que a bateria que eu vou usar é alcalina, isso é muito importante. Cada tipo de bateria possui um tipo de descarga diferente, de curva de descarga. Então as medições de bateria sempre precisam ser ajustadas dependendo do tipo de pilha e bateria que você está usando. O offset do handheld, o modo do mute, se eu quero o mute, o botão de mute funcionando ou não. Nesse caso do LXD, ele tem a possibilidade de você inverter a polaridade do microfone e assim por diante. Como eu estou fazendo essa mudança para todos os meus canais, a hora que eu dou apply, essa configuração, esse preset do infravermelho,
está automaticamente configurado para todos esses canais. Quando eu sincronizar todos os meus bastões, por exemplo, eu tenho certeza que eles estarão nessas configurações, todos na mesma configuração. Inclusive, isso também vale para o Body Pack, tá certo? Agora, outra ferramenta da aba Inventário, que é extremamente interessante, são os presets. Isso que eu acabei de fazer aqui, eu posso salvar, se eu clicar aqui em cima nessa ferramentinha, eu posso clicar em Save Preset. Então, todos esses parâmetros que eu acabei de colocar ali podem ser salvos como um preset aula 1. Feito isso, o que vai acontecer? No meu Workbench agora, vai ficar salvo isso como um preset. Toda vez que eu pegar um receptor, o LXD, e quiser garantir que todas as configurações dele estão iguais aos usados na aula 1, basta eu selecionar aqueles dispositivos, clicar em preset aula 1 e mandar ele aplicar. Veja só que fácil é fazer, tá certo? E se eu clicar aqui na abinha preset, em mais opções, configuração do preset, eu posso verificar cada preset quais são os parâmetros que ele vai mudar. Então, se eu quiser criar ou modificar qualquer detalhe de um preset, eu posso modificar por aqui. Então, eu errei, eu não quero o body pack, o pad em 0 dB, eu quero o pad em menos 12. Eu posso atualizar isso. Então tá salvo de novo o preset, agora aula 1, só que com essa alteração. Agora o pad, né, do body pack está em menos 12. E veja só, isso eu posso fazer quantos presets eu quiser. É como você trabalhar numa console digital e salvar cenas. Então é muito interessante. Inclusive, você pode preparar todo o seu inventário antes de ir para o show. Se você sabe que na locadora vai ter lá quantidade de ULXD, uma quantidade de HFR, uma quantidade de PSM1000 e assim por diante, você pode já fazer os seus presets, ajustar os seus ganhos. Inclusive, isso para o técnico de monitor é extremamente útil. Quantas vezes você, técnico de monitor, não pegou ajustes do PSM1000, por exemplo, diferente do que você está acostumado? Então, faça o seu preset e toda vez que você se conectar ao equipamento, você faz o ajuste baseado no preset, você vai garantir que todas as suas configurações estarão lá. Tá certo? Muito, muito, muito útil. Então, basicamente a minha aba inventário é uma forma de eu configurar e ajustar os parâmetros de todos os meus equipamentos que eu vou usar, tá certo? Fernando, tá ok, mas eu não tenho só o LXD, eu tenho equipamento de outra marca. Eu vou usar alguns equipamentos de outra marca, que primeiro eu não vou conseguir conectar via rede, né? Então eu não vou conseguir mudar esses parâmetros, exatamente. Mas você pode adicionar esses dispositivos, mesmo que não seja fabricados pela Shure, ou mesmo que não estejam online. Vamos supor que você vai usar alguns in-ears da linha PSM 900. Então a PSM 900, por exemplo, não tem conector de rede. Então, o que você pode fazer? Você pode adicionar esses dispositivos manualmente, já que eles não vão aparecer na sua rede. Fernando, eu não tenho rede, meu notebook nem tem cabo de rede, meus dispositivos não têm rede. Eu posso usar o Wireless Workbench? Sim, é só eu entrar na aba Inventário e adicionar todos os equipamentos que eu vou usar, ok? Independente da marca. Se você olhar aqui, você tem várias marcas. Então, vamos adicionar alguns PSMs 900, como por exemplo, vamos adicionar 4 PSM 900. Você coloca a quantidade e add. O que vai acontecer? Aqui agora vai aparecer para você os 4 dispositivos que não estão conectados via rede e que eu posso incluir no meu inventário, ok? Posso mudar o nome, posso mudar a cor, quero todos os meus INEs na cor azul, claro, ok? Apply. Então os INEs são azul e os meus microfones são todos vermelhos, ok?
Então fica fácil de eu controlar o meu inventário e ter todos os dispositivos listados aí. Tá certo? Basicamente, as funções de inventário são essas. Os presets são extremamente úteis e eles ficarão salvos no seu computador. Se você for no menu, se você for no Explorer, no caso do Windows, ou se for no Finder, no caso do Mac, encontrar a pasta onde o Wireless Workbench salva todas as suas configurações, esses presets estarão lá. Então você pode manter isso salvo, fazer um backup, ou até exportar, se você quiser, de um computador para outro. Então isso é extremamente bacana, né? Tá bom? A tela de inventário basicamente é essa. Existem várias outras funções que a gente vai abordar na segunda parte desse webinar. Ok? Vamos dar uma puladinha agora para a aba, Frequency Coordination. Ok? É uma aba totalmente separada e, de uma certa forma, independente da aba Inventário. É como se fosse duas, e aqui no caso, três ferramentas diferentes, né? Inventário, Frequency Coordination e Monitor. Então, a aba Frequency Coordination. Para que serve Frequency Coordination? Justamente para você fazer os cálculos de frequência, para você calcular as frequências que você vai utilizar. Como que funciona? Qual é a ideia básica? E o que você precisa se preocupar quando você vai fazer uma coordenação? Primeiro, aqui eu tenho um scan, né? Uma varredura feita do canal UHF 41 até o canal 51. Perdão. Veja só como está o espectro aqui no local onde eu estou. Tem a presença de vários canais de TV digital. 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51 tá fraquinho. Então, qual é a ideia aqui? Primeira coisa, para fazer cálculo de frequência, para fazer coordenação de frequência, eu preciso, primeiro, não usar nenhuma dessas frequências que exista um canal de TV digital. Eu não quero colocar meu microfone sem fio aqui. Por quê? Porque o sinal de radiofrequência do meu microfone vai, entre aspas, brigar com esse sinal de TV digital. Fazendo o quê? Reduzindo o alcance do meu sistema sem fio e reduzindo a confiabilidade dele. Quanto mais limpa estiver a frequência, melhor vai funcionar o meu sistema sem fio. Mais seguro ele vai trabalhar. Então, por exemplo, se eu olhar em todo esse espectro aqui, dá para eu ver que a faixa aqui do canal 42 é uma faixa onde o sinal de RF está bem baixo. Se eu conseguir colocar os meus microfones aqui, vai ser ótimo. Como é que eu consigo determinar isso para o software? Existe essa linha vermelha. Se você reparar aqui na direita, ela é chamada de threshold de exclusão. Então, o que quer dizer? O que estiver abaixo do threshold vai ser considerada uma área ou uma frequência de exclusão. O que quer dizer? O Wireless Workbench não vai escolher nenhuma dessas frequências excluídas. Ela é uma área de exclusão. Então ele não vai colocar um microfone sem fio ou um in-ear ou qualquer dispositivo que você esteja coordenando, calculando frequência, ele não vai colocar em nenhuma dessas faixas azuis. Que, se você reparar, elas mudam se você alterar o nível do seu threshold. Fernando, então posso colocar o threshold bem aqui em cima e quer dizer que eu vou conseguir colocar um monte de microfone sem fio? Sim e não. Quer dizer, se você subir muito o threshold de exclusão, você vai conseguir colocar um monte de microfone sem fio. Nessa faixa. Mas o que você está fazendo? Você está diminuindo o alcance e a confiabilidade do seu sistema sem fio. Por quê? Porque o seu sem fio só vai funcionar se a intensidade do sinal de RF dele for mais alta do que esse valor aqui que eu medi. Fernando, como você mediu? Como que esse scan apareceu aí? De que forma eu consigo adicionar um scan? Existem basicamente três formas.
A primeira delas é possuindo algum dispositivo conectado via rede que possa fazer um scan. Então, o que é o escaneamento? O Wireless Workbench vai se conectar ao dispositivo e vai modificar a frequência de passo em passo, medindo qual que é a intensidade e colocar isso para mim no gráfico, postar isso para mim, plotar isso para mim aí no gráfico. Então veja só que esse gráfico foi obtido através de um escaneamento feito com um receptor, um dos canais de receptor do LXD aqui. O importante lembrar é, no momento que você seleciona o dispositivo e pede para ele fazer o scan, o que vai acontecer? Ele vai bloquear o equipamento ou o canal do equipamento. Aquele canal que você selecionou para ele fazer o scan vai fazer o scan e vai parar de funcionar. Então, por favor, nunca escolha o canal do cantor ou o canal da guitarra do cantor para fazer o scan durante um show, porque ele vai bloquear aquele canal para de funcionar e ele passa a fazer um escaneamento através daquele canal. Como o LXD que eu estou usando é da banda L50, o scan que eu vou conseguir fazer se restringe à faixa de operação L50, que é o quê? Está escrito aqui, Start Stop, de 632 a 696 MHz. Então, eu fiz esse scan agora há pouco e obtive essa medição. E vou usar este scan como o meu valor de RF para fazer a coordenação. Meus valores, minhas medições para poder fazer a coordenação. De que outra forma eu posso obter um scan se não através de um equipamento conectado? Eu posso importar. Eu posso, a partir da pastinha Scan Files, importar qualquer arquivo de scan que seja compatível com o Wireless Workbench. Que tipo de scan é compatível? Existe um tipo de arquivo que é o CSV, que é basicamente uma planilha do Excel quase, onde eu tenho numa coluna as frequências e na outra coluna qual é a intensidade de cada frequência. E eu posso importar este scan para usar dentro do Workbench. Então, se eu tiver algum scan portátil, algum outro tipo de equipamento que consiga exportar um arquivo CSV, eu consigo importar isso para dentro do Wireless Workbench, ok? Alguns dispositivos não permitem isso. Outros dispositivos, você precisa fazer algum ajuste no arquivo CSV. Se você tiver alguma dificuldade específica, me manda um e-mail que eu posso te orientar. Mas existem vários documentos online, várias dicas aí online de como fazer a importação do seu dispositivo de escaneamento para dentro do Workbench. O importante é sempre consultar o fabricante do seu equipamento. O Wireless Workbench é compatível 100% com arquivos CSV. Então, se ele exportar para esse padrão, você vai conseguir importar para dentro do Wireless Workbench. Tá certo? E como você pode ver aqui, inclusive, eu posso ter vários scans feitos de várias formas diferentes, inclusive escolher qual que eu quero usar. A título de curiosidade, a título de exemplo, perdão, eu vou usar agora o scan que eu fiz com o meu LXD. Tá certo? Então, nessa tela aqui, como eu mostrei para vocês, eu tenho o scan e tenho essa linha vermelha que é o meu threshold de exclusão. Clicando na tela, eu consigo arrastar ela da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, livremente. Se eu usar os botõezinhos aqui de zoom, eu consigo alterar o zoom daquela imagem, né, daquele scan. E aqui em cima eu também tenho um navegador aqui que eu posso navegar em todas as frequências que eu consigo fazer o scan, consigo clicar naqueles colchetes ali e ajustar o ponto inicial e o ponto final do meu scan, bem como eu consigo alterar esse parâmetro aqui manualmente colocando o valor, ok? Eu consigo mudar isso manualmente se eu quiser, tá certo?
Maravilha. Então, o básico de importação de scan é esse. O que mais que eu posso fazer aí na tela? E o que mais que eu posso fazer com relação aos parâmetros básicos do meu scan? Essa linha vermelha, como eu falei para vocês agora, vai definir qual será ou quais serão as frequências excluídas. Dependendo de onde eu colocar meu threshold, eu posso de repente excluir toda a região, tudo ficou azul. Então, se eu pedir para ele calcular a frequência, é claro que ele não vai achar frequência nenhuma. Então, como que eu ajusto, Fernando, meu nível de threshold? Olha, se você, quanto mais para cima você deixar, mais frequência você vai conseguir colocar, mas menos seguro e menos correto é a sua coordenação. Tente deixar num valor que você consiga trabalhar. Então, se eu olhar esse scan aqui agora, eu vou até tentar excluir um pouco essa região aqui do canal 51, onde eu tenho algumas frequências relativamente altas aí em relação ao meu nível do canal 42 aí, por exemplo. Tá certo? E essa linha laranja? O que é essa linha laranja aí em cima? Essa linha laranja é o threshold de pico. Então eu também posso ajustar esse threshold. Para que ele serve? Vou soltar ele aqui, ó, e vocês vão ver o que aconteceu. Cada frequência que ele detectou que ultrapassou o valor desse threshold, ele colocou uma linha azul mais forte e colocou um símbolo ali azul. Se você for em cada um deles, ele vai mostrar para você qual que é a frequência e o que ele está considerando. O que ele está considerando? Que aquela frequência, no caso 653, 625, é como se fosse um microfone ou um sistema de NIR ou qualquer outro dispositivo que foi detectado e pode vir a ser uma fonte de intermodulação, por isso que ele aparece ali. Generic Device Intermodulation, IMD. Então, na coordenação, ele vai considerar isso como se fosse um dispositivo. Para que serve essa linha laranja, então? Serve para o seguinte, vamos colocar aqui um outro caso. Vamos fazer um exemplo, como se eu tivesse feito um scan e eu tivesse um canal de NIR ligado aqui, porque o meu amigo aqui na sala do lado ligou o INIR dele. Então veja só que interessante. Além do Wireless Workbench ignorar todas essas frequências que são azul, ele vai considerar essa frequência aqui como sendo o quê? Como sendo a frequência de um dispositivo que pode me gerar intermodulação. Ou ele vai considerar ele como uma fonte de intermodulação, devido à amplitude daquele meu sinal. Tá? E olha que legal, se você clicar com o botão da direita, você pode ignorar essa detecção que ele fez, tá certo? Você pode apagar ou alterar que tipo de dispositivo é. Por exemplo, se eu sei que isso é um INIR PSM 900, eu posso clicar em Sure, posso vir até PSM 900 e ele vai fazer o que para mim? Inclusive ele vai já listar quais são as bandas que estão dentro daquela frequência. Ou seja, aquela frequência de 600 e pouco corresponde, sendo um sistema PSM 900, à faixa L6 aí. Então isso é muito legal. Já aconteceu o caso de eu chegar num show, ter uma banda já tocando com seus in-ears ligados, seus microfones ligados. Quando você faz o scan, ele vai medir todas aquelas frequências e pode ou não considerar aquelas frequências como uma fonte de intermodulação. Tá certo? Então, basicamente essa é a diferença entre o scan, peak e o exclusion threshold. Então, esses dois thresholds que aparecem na tela aí, a linha vermelha e a linha laranja. Aqui na direita, eu tenho esses três botõezinhos aqui, Add Frequency, Spectrum e Compatibilidade. Se eu clicar em Spectrum, dá uma olhada aqui que tem uma área mostrando a lista para mim de exclusões. Então, que existe uma frequência que foi excluída e será evitada, que é essa daqui, e que existe 36 faixas de frequência que serão evitadas. Se você clicar na engrenagem, ele vai justamente mostrar para você todas as faixas de frequência que ele está
excluindo, que ele irá excluir, tá certo? Inclusive as frequências que ele detectou, que eu posso alterar se eu quero incluir elas na exclusão ou não. Tá vendo? Então, mesmo que ele tenha detectado, você pode fazer um ajuste aqui. Focando um pouquinho na segunda aula, que é a do avançado, veja só. Se você quiser, mesmo que ele tenha detectado uma faixa de frequência, se você quiser que ele não inclua isso como uma exclusão, o que fica meio confuso de falar, mas para ele remover isso da lista de exclusão dele, a faixa de 692 aí, eu posso vir na lista de exclusão e na faixa de 690 e pouco e desabilitar. Ok? Então, se eu fizer isso, aquelas frequências que ele considerou como uma exclusão não serão mais consideradas uma exclusão. Tá vendo? Então você pode e deve, sempre que fizer um scan ou sempre que importar um scan, fazer esses ajustes nos thresholds. Threshold de exclusão e threshold de pico. Ok? Maravilha. Se eu tenho alguns dispositivos no meu inventário e tenho minha coordenação de frequência, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um scan. Ajustei o meu nível de threshold de exclusão. Ajustei meu nível de threshold de pico. Eu posso adicionar frequências. Eu vou incluir aqui na minha região de coordenação quais frequências eu quero coordenar, eu quero calcular. Então eu vou selecionar frequências do meu inventário. Quais? Todas. Todas as frequências do meu inventário. Eu posso escolher para ao modo manual e escolher quais eu quero calcular, se eu não quero calcular todos, ok? E eu posso também escolher todas as frequências do meu inventário, mas a lista CFL. CFL vem do inglês que é Clear Frequency List, ou lista de frequências livres, que seriam frequências de backup, que a gente vai falar na parte 2 desse webinar. Então eu posso importar todas as frequências do meu inventário. Feito isso, o que vai acontecer? Todas as frequências que eu importei vão aparecer aqui na minha área de coordenação, no meu ambiente de coordenação. Eu consigo ver que as frequências selecionadas aqui, que estavam nos meus dispositivos, no caso aqui do LXD, ó, tá vendo? 635, 646, são essas bandeiras brancas aqui, que não estão muito bem escolhidas. Eu posso, inclusive, pedir para ele, baseado nessas frequências que estão, analisa para mim e diga se essas frequências são boas ou não. Quando eu clico em analisar, veja só, as frequências ficaram vermelhas. E ele está mostrando para mim aqui, ó, que essas frequências são incompatíveis. Incompatíveis com o quê? Com os parâmetros que eu coloquei. Se eu mudar qualquer threshold, se eu mudar qualquer padrão, eu vou ter que fazer a análise novamente. E pode ser que alguma frequência torne compatível e outra não. Eu posso mudar uma frequência manualmente também e pedir para ele analisar. E ele pode me dizer, opa, agora as frequências estão compatíveis. Agora, ser compatível não quer dizer que ela é boa. Por isso que você como coordenador, você como a pessoa que está operando o software, vai precisar ajustar os parâmetros. Então eu posso ajustar meu nível de threshold e pedir para ele analisar. Quando ele fizer a análise, ele vai falar que essas 4 frequências aí são incompatíveis. Tá certo? Se eu clicar no quadradinho da direita aqui do botão Analyze, quando eu clico Analyze, ele me mostra uma resposta do porquê que cada uma daquelas frequências não são compatíveis. Então, o que ele está mostrando? Que essa frequência aqui está num overlap de uma área de exclusão. Tá vendo? Então você pode resolver cada caso analisando aqui a resposta da análise dele. Verificando, né, a resposta da análise dele. Tá, Fernando, mas tudo bem. Então essas frequências não são compatíveis, eu quero calcular frequências novas. O que eu faço? Eu clico no botão Calculate. O que ele vai fazer? Ele vai calcular baseado nesses equipamentos que estão aqui agora no meu ambiente de coordenação, ele vai calcular frequências novas para mim. Então veja só que ele calculou tanto para PSM 900 quanto para o LXD. Ele calculou as melhores frequências com esses parâmetros que eu coloquei.
Veja que interessante. Ele colocou alguns microfones, alguns sistemas nesse canal 42 e ele acabou colocando um ou outro exatamente numa banda de guarda que a gente chama dos canais de TV digital. É totalmente possível a gente usar. Então, veja só, de forma rápida, ele calculou as frequências, ele achou as melhores frequências para mim e atribuiu. Tá certo? Agora, se eu não gostar de alguma frequência por algum motivo, eu posso ligar e não gostar, ou aparecer algum ruído, ou qualquer outro fator. Veja só, no lado de cada frequência dessa eu tenho um cadeado. Então eu posso, as frequências que eu gostei, ou as frequências que deram certo, eu posso travá-las, colocando um cadeadinho. E se eu quiser que ele calcule uma frequência nova? Veja só que quando eu coloco o cadeado, a minha bandeirola vira um triângulo, aí, quer dizer, o triângulo muda o lado, né? Muda a direção dele. Então, mostrando que ele está travado. Eu não consigo mudar essa frequência agora. Mas vamos supor que eu queira calcular uma frequência nova para essa daqui. Se eu deixar o cadeado solto e clicar em calcular, ele vai calcular uma frequência nova só para aquele dispositivo que está sem o cadeado. Porém, veja só, não tenho combinação. Eu não tenho outra frequência que ele consiga calcular intermodulação e espaço para poder colocar aquele meu dispositivo. Tá certo? Então, colocando o cadeadinho, eu vou travar, ele não vai calcular mais. Se eu precisar fazer qualquer alteração, eu achei que ia usar PSM 900 a hora que a locadora chegou e eu descobri que não era PSM 900. Eu posso tirar daqui. Posso selecionar as frequências e apagar. Veja só, que agora, qualquer alteração que eu faço na minha coordenação não vai valer mais. Eu posso pedir para ele analisar para saber se aquelas frequências são válidas ou não. E posso pedir para ele calcular novamente, se eu quiser. Toda vez que eu clicar o botão para ele vai calcular novamente frequências para mim, tá certo? Dentro do ambiente de inventário, eu consigo colocar meus dispositivos. Em Frequency Coordination, eu consigo fazer o quê? Eu consigo adicionar manualmente dispositivos para a minha área de coordenação. Como que isto funciona? Aqui eu consigo, se eu vou usar um microfone de qualquer outra marca, de qualquer outra linha, eu posso escolher aqui e pedir para ele adicionar o meu ambiente de coordenação. Isso virar para o meu ambiente de coordenação e eu posso pedir para ele calcular a frequência daquele meu, calcular a frequência daquele meu dispositivo. Tá certo? Então, mesmo que ele não esteja no inventário, né? E isso eu posso fazer livremente quantas vezes eu quiser. Eu posso adicionar quantos equipamentos eu quiser, eu posso apagar os equipamentos da minha lista de inventário e modificar o meu inventário aqui, ou o meu ambiente de coordenação, melhor dizendo, da forma que eu quiser. Tá certo? Isso é o básico de coordenação. Isso é o básico que a gente pode ver para fazer coordenação de frequências, com dispositivos que estão no inventário e com dispositivos que podem não estar no inventário. Tá certo? A gente vai ver outros parâmetros, outras ferramentas de coordenação na parte 2 desse webinar. Ok? O que mais que a gente vai ver hoje? Vamos dar uma olhadinha na função monitor. E antes disso, vou voltar para a Frequency Coordination e mostrar um detalhezinho que eu esqueci. Feito o cálculo da frequência, assim que eu calculo as frequências e as frequências são compatíveis, eu posso fazer a aplicação ou a programação dessas frequências nos dispositivos que estiverem online. Então, a essas frequências que ele acabou de calcular, ele vai aplicar ao meu equipamento, aos canais do meu sistema sem fio. Então, se eu vier agora na aba Monitor, o que eu vou ver aqui? Que ele aplicou essas 3 frequências que ele acabou de calcular nos 3 canais aqui, o LXD. Então, se eu pegar um transmissor e sincronizar com a base, ele vai aparecer para mim, só um minuto, deixa eu parar aqui o scan. Que eu deixei rolando. Se eu ligar o meu transmissor,
alô, alô, eu consigo ver na tela de monitor os meus sistemas sem fios que estão conectados ao Wireless Workbench. Eu posso ajustar e disponibilizar, alterar a disposição desses monitores da forma com que eu quiser. Aqui embaixo na direita, eu tenho a opção de mudar para automático, free ou travado pelo grid. Então, o que acontece? Eu posso mudar o meu layout dos dispositivos que estiverem conectados online da forma que eu quiser. Se eu deixar na opção automática, ele vai automaticamente colocar um dispositivo do lado do outro, um monitor do lado do outro, que eu posso colocar manualmente, selecionando o botãozinho strip de cada um. Tá certo? Uma das novas ferramentas do Wireless Workbench é o Timeline. Então, vamos supor que o meu cantor está usando o microfone 1 e eu quero acompanhar a performance desse sistema sem fio. Habilitando o botão Timeline, o que eu tenho? Eu tenho um resumo da performance desse sistema sem fio, ou seja, qual que é o nível do sinal nas duas antenas, qual das duas antenas ele está usando, se eu tenho algum alerta, qual que é o nível de áudio do meu microfone e qual que é o nível de bateria. Eu posso visualizar dessa forma resumida ou posso visualizar de uma forma mais detalhada. Então, aqui eu tenho a forma detalhada e aqui eu tenho a forma resumida. Eu posso habilitar isso para todos os dispositivos, se eu quiser, ou para aquele que eu quero ver. Ok? Então, a ideia do nosso webinar hoje foi apresentar as funções básicas do Wireless Workbench. No próximo webinar, vamos abordar as funções mais avançadas, tanto de inventário, quanto de coordenação de frequência, quanto de monitor. Então é importante que você assista a esse webinar ou tenha participado desse webinar, ou já conheça muito bem a ferramenta para poder participar da parte 2 desse webinar. Vamos agora então para as perguntas, que eu tenho certeza que vocês devem ter muitas perguntas. Então, quem tiver pergunta pode escrever aí e eu vou respondendo uma por uma, ok? Isso, tem uma pergunta dos presets aqui, se eles ficam salvos. Sim, eles ficam salvos no Wireless Workbench, ok? Quais seriam os valores mais seguros para esse threshold? Né? É uma pergunta difícil de responder. Porém, quanto mais baixo o threshold, tá certo? Mais seguro está o seu sistema. Geralmente, os valores giram em torno de 80 a menos 100 dBm. Se você olhar a escala da direita aqui, essa escala é em dBm, uma medição de potência. dBm é uma escala de potência para sinal de RF. Então, geralmente, esse valor está entre 80 e menos 80 a menos 100 dBm. Ok? Uma pergunta sobre Accent. No caso da linha Accent, como ele troca automaticamente a frequência, como funcionaria isso no Wireless Workbench? As frequências que ele vai trocar são frequências também coordenadas. Isso é importante. Então, vamos supor que esse dispositivo seja um dispositivo Accent. Se você clicar com o botão da direita em cima do modelo, né, da família do equipamento, é permitido que você coloque frequências de backup. Por exemplo, eu posso colocar 2 frequências de backup, ok? Se eu colocar 2 frequências de backup, quando ele colocar essas frequências de backup nos dispositivos Accents, é essas frequências que ele vai usar de
backup. É essas frequências que ele vai usar em caso ocorra uma troca de frequência. Porque o sistema Access, para quem não sabe, ele possui uma forma de detectar a interferência. Então ele vai trocar a frequência automaticamente. E a frequência que ele vai trocar é uma frequência também coordenada. Qual nível de sinal você considera um range bom? Em RF, quanto mais sinal, melhor. Porém, sem distorção. Se você for para a tela monitor aqui, veja só que se eu aproximar muito o meu transmissor das minhas antenas, aparece uma indicação vermelha de overload. Então, isto é ruim. Eu não posso ter overload do sinal de RF. Eu não posso ter uma distorção do meu sinal de RF. O meu sinal de RF não pode distorcer. Então, o meu sinal de RF tem que ser autossuficiente, porém sem distorção. O que podemos considerar como mínimo? Essa pergunta tem aparecido, já outras pessoas também perguntaram. Você sempre vai ajustar o seu mínimo do threshold próximo ao seu ruído de fundo, ao seu ruído de RF. Então, se você tem, nesse caso aqui, o canal 42, mostra para gente um determinado nível de RF, o nível de threshold eu vou deixar acima desse nível de ruído, tá certo? Esse é o começo, esse é o ideal. E é claro que você pode ajustar o seu threshold de acordo com o seu gosto, ok? E de acordo com a necessidade, perdão. Dispositivo portátil, estão perguntando aqui o que eu aconselho. Existem várias marcas, vários modelos. É difícil falar, indico um modelo ou outro, tá? Existem muitos tipos de scan portátil. Pesquise, existe muito material online sobre isso. E existe desde equipamento que custa R$ 1.000 até equipamentos que custam R$ 60.000. Então, tem muitas opções, tá? Obrigado, muitos agradecimentos. Poxa, obrigado. Fez uma lista de perguntas e já respondi todas. Isso é bacana. A parte 2 será a semana que vem, exatamente. Isso, gostei aqui. Meu amigo Sayeg, se o cara chega com um sistema sem fio fabricado na Rússia, que malemar você consegue ler a marca, você pode criar um novo dispositivo. Se você vier no menu Tools, existe Equipamento Profiles, que são justamente todos os parâmetros daquele determinado equipamento. Então, se você não conhece o equipamento, vai ser um pouco difícil você saber todos os parâmetros. Você vai ter que pegar ou o manual dele, ou né, a própria embalagem, e tentar descobrir o máximo de informação técnica sobre o equipamento possível. Se você achar que ele é parecido com um Shure alguma coisa, você pode pegar esse modelo e usar isso como uma base, porque aqui tem os parâmetros de potência, de sintonia e os parâmetros de filtros e intermodulação. Então você pode, em Profiles, criar o seu novo dispositivo russo, né? Salvar o nome, modelo, banda e etc. Salvar, que isso vai aparecer na sua lista de equipamentos disponíveis para você fazer coordenação, tá certo? Quanto mais informações técnicas você tiver, melhor. Ok. Isso aqui, esse iconezinho aqui que aparece um escudo na lateral aqui do inventário, isso é o controle de acesso. A partir dos últimos firmwares e da última versão do Wireless Workbench, é possível agora você colocar uma senha no seu dispositivo. Então, se você colocar uma senha, o que vai acontecer? Só você que tem a senha consegue acessar aquele dispositivo. Então, se você está numa rede grande, se você tem dispositivos conectados em rede, mais do que uma pessoa acessa, você pode, conectou no dispositivo, coloca uma senha, mesmo se a pessoa acessar, ela não vai conseguir alterar nenhum parâmetro do seu dispositivo. Para isso que serve este ícone.
O Workbench leva em conta as interferências recebidas pelos receptores durante a performance. Eu estava mostrando para vocês aqui, tem uma tela interessante. Além do scan, dentro do ambiente de Frequency Coordination, existe a tela Frequency Plot, que é essa tela aqui. Então, o que acontece? Você pode delegar um determinado equipamento para que ele continuamente fique fazendo o scan, a varredura, se você quiser assim. Então, se você olhar aqui, ó, eu deixei o equipamento ligado e eu tenho a cada minuto um scan novo salvo aqui, enquanto eu deixei o scan funcionando. Então, isso é uma forma de você monitorar o que pode ter acontecido ao longo do tempo, durante o seu show e tudo mais. Então veja só que teve um determinado momento aqui ó, que eu liguei meu transmissor, tá vendo? Que foi às 10h47. Então, isso é muito interessante, você consegue até determinar a hora ou qual foi o instante de tempo que apareceu uma interferência. Eu tenho aqui um exemplo de um scan que eu fiz, e aí eu fiquei ligando e desligando os transmissores para vocês verem como isso acontece. Olha lá, no começo, então, agora na manhã, 9h13, não tinha nada além do meu espectro de de UHF aí, dos canais de TV, e aí teve uma determinada hora, 9h21, apareceu um transmissor nessa frequência. Então, a linha vermelha é meu peak hold aí, né? Então, ele vai acumulando, tá? Então, às 9h20 e pouco apareceu um que desligou e depois apareceu outros às 9h25. Então, o peak hold ele acumula, ele é acumulativo. Então, é uma ferramenta muito interessante. Se você tiver um scanner como o AXT600 e ficar escaneando continuamente, é uma ótima forma de você verificar como é que está o seu espectro ao longo do tempo aí, tá certo? Deixa eu ver mais perguntas. De novo, a pergunta aí da posição do threshold de exclusão. Veja só, é a mesma pergunta assim, qual que é o threshold ideal para um gate, de um bumbo? Não existe, você precisa ajustar e dependendo do ajuste, vai interferir no resultado. Então, trabalhe com o nível de threshold, ajuste para um nível, calcule frequência, ajuste para outro, calcule frequência. Quanto mais alto o threshold, lembre, né? Pior é a sua coordenação, quer dizer, mais suscetível à interferência vai estar o seu sistema. Quanto mais baixo o threshold, melhor para você, menos suscetível você vai estar à interferência. Ok? De novo a pergunta de opções de scan, existem várias no mercado, dê uma procurada, mas geralmente são equipamentos caros. Scan de RF de qualidade não custa barato, custa caro, ok? A troca de frequência, se a linha Accent faz troca de frequência, se é perceptível. A troca é muito rápida, é uma fração de segundo, ok? Se você der sorte da troca de frequência ser numa pausinha, você não vai perceber nada, tá? Mas há um corte muito rápido no áudio na linha Accent quando troca de frequência. Qual tipo de antena a gente usa para fazer o scan? Depende. Se você pensar numa antena omnidirecional, ela está medindo o sinal de RF que está vindo em todas as direções. Então pode ser interessante para que você considere todos os tipos de interferência. Se você quiser detectar alguma interferência específica, você pode usar uma antena direcional, por exemplo. Ok? Você pode usar a própria antena que já está conectada ao seu sistema sem fio. Pode. Lembre só da questão das bandas de frequência e tudo mais. Se sua antena for banda estreita, você só vai conseguir escanear a faixa de frequência daquela antena. Sim, perguntaram do RF Explorer, sim, é uma das opções, você consegue. Nas minhas coordenações está aparecendo frequências backup automática. Vá no menu Preferências, demora um pouquinho para aparecer. Coordenação, existe uma opção aqui para ele calcular automaticamente frequências backup. É só desabilitar essa opção, ok? Que aí ele não vai calcular frequências backup automaticamente. Algumas perguntas que eu já respondi, a própria pessoa já falou que eu respondi.
Existe alguma livraria de frequências, ou de scan, você quer dizer, talvez, né? Ah, Existe algumas propostas online. O que você precisa tomar cuidado é o seguinte, que esse scan varia muito com aonde você está. Então pensa assim no caso de São Paulo. Se você fizer um scan na Paulista, é muito diferente de você fazer um scan em Interlagos, ok? Então, o scan depende da posição. E mesmo em São Paulo, e mesmo numa Paulista, se você estiver num prédio no quarto subsolo, o scan é um. Se você estiver num prédio no 20º andar, o scan é outro. Então, assim, pode-se utilizar um scan base, pode-se utilizar alguma coisa assim como uma referência, mas nunca ele vai ser a situação real, tá certo? O formato que o Workbench aceita. Sim, é só dar uma olhada no Help, ele mostra exatamente qual é o padrão do arquivo CSV, tá? CSV é um arquivo separado, quer dizer, os dados são separados por vírgula. É só manter esse padrão. Se tiver qualquer duvidazinha, no próprio menu, no próprio Help do Wireless Workbench aparece isso, tá? Existe alguns. De novo, a pergunta sobre o banco de dados de scan. Existe um grupo no Facebook, dá uma olhada. Existe alguns sites americanos com essa proposta, dois pelo menos eu conheço, tá? E pode ser um ponto de partida. Sim, pode ser um ponto de partida interessante. Esse webinar estará disponível no YouTube provavelmente em alguns dias, 3 ou 4 dias. Não, o Wireless Workbench é totalmente gratuito, tá? Você pode baixar, não paga nada, tanto para Windows quanto para macOS. De novo a pergunta sobre frequência backup. Agradecimentos, obrigado. Pergunta sobre o BLX. Uma ótima pergunta, Marcelo. Não aparece, né? Faz o seguinte, manda um e-mail para mim. Eu vou adicionar e posso mandar o arquivo para você adicionar aí no seu Workbench, ok? Mas em breve, nas próximas versões, deve aparecer já automaticamente. Colocar uma antena OMNI no local do artista para fazer o scan, loucura? Não, loucura nunca é. São ideias boas, né? Você tendo possibilidade, pode fazer. Tem outras perguntas aqui, mas eu vou falar, a gente vai falar somente na parte 2, tá ok? Então tem algumas perguntas mais avançadas sobre a ordem das coordenações, sobre a eliminação de parâmetros de intermodulação, isso vai ser falado na segunda parte. Algumas perguntas sobre o Wi-Fi. O scan do Wi-Fi é um assunto totalmente diferente. A gente costuma dizer o seguinte: o sistema sem fio que trabalha em HF próximo dessa faixa que a gente está usando são frequências fixas, né? E constantes. A partir do momento que o transmissor está ligado, a frequência sempre está lá constante naquele nível, ou não, mas constante naquela frequência. Existem casos, existem outros tipos de modulação e outros tipos de funcionamento onde a frequência não é fixa. Então a gente não consegue fazer um scan da mesma forma. O Wi-Fi é um deles. Você não consegue fazer um scan da mesma forma que você faz um scan para essa faixa de frequência UHF, tá? Pergunta de novo sobre equipamento que não seja da Shure. É só selecionar na lista, incluir no inventário e pedir para ele fazer o cálculo de coordenação, ok? Gente, eu já estou extrapolado do horário.
ok? Vou responder a última pergunta só e a gente já termina. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail e a gente se vê no próximo webinar. Um abraço.